E o assunto de hoje é constelando o namoro. Será que dá pra gente constelar uma situação assim? Ver como é que tá a nossa relação com o namorado, com a namorada? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre isso. E se você já gostou desse assunto, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreve aqui no canal. O amor, na verdade, a vibração do amor, ela tá em você, ela tá em quem sente, ela não tá no outro. O outro não vai sentir o que você está sentindo. O outro não tem essa capacidade de sentir o amor que você tem por ele. E o amor é sempre uma vibração elevadíssima. É sempre algo que nos cura. Cura a nossa alma e o nosso ser aqui, o que a gente tem físico mesmo. Então, assim, amar e não ser correspondido é uma ideia mais equivocada do amor, porque aí você não ama, entende? Aí é seu ego dizendo, eu só te amo se você me ama. E era mais ou menos assim a historinha. E Alice perguntava pro coelho, você me ama? E o coelho disse, não, não te amo. E daí ele começou a falar, né? Ele disse assim, você espera que as pessoas digam que você se ame, que as pessoas digam que te ame. Mas isso só vai acontecer, né? Ou às vezes isso não acontece, e aí você vai ter que amar a si mesma. E eu fiz um pacto aqui comigo mesma. Eu disse: eu só vou te amar o dia que você se amar completamente. E aí? Quem aí tá se amando completamente? Quem já tem tanto amor dentro de si que, tipo assim, se o outro não corresponde, tudo bem, tá tudo certo. Quem é que tá nesse nível já? Difícil, né, gente? Difícil. Porque amor é algo muito sério. Amor é algo que, como eu falava ontem, nos lapida, né? A gente vai nos podando, vai podando aí o nosso ego para trazer e aflorar só a nossa essência. Difícil, né, gente? Mas esse é o nosso trabalho, se desenvolver no amor. Se desenvolver em algo aí mais e mais profundo. A gente não ama o próximo, aí a gente tem carência de amor. Quando a gente não consegue amar a nós mesmos, e amar a nós mesmos significa amar também o que a gente recebeu da nossa família de origem, amar a nós mesmos significa aceitar tudo aquilo que a gente está recebendo dos nossos pais exatamente como é. O que eles puderam nos dar foi o que eles podiam. Foi o melhor que dava para ser. E se a gente não está em paz com isso, a gente não está em paz com a gente mesmo. E aí, gente, não tem jeito, não vai. Essa expressão do amor sempre vai ser limitada, porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo me abrir para o amor, que é para mim a principal referência do amor, que é lá com a minha mãe, meu pai, essa é a principal referência do amor. Né? Quando a gente tem essas histórias aí de família, onde a gente ainda se queixa, ainda sente que tá faltando algo, ficou faltando algo para mim, podia ter sido diferente, porque a minha mãe não deu isso, meu pai não deu aquilo, a gente vai continuar na falta, né? E a informação que a gente coloca para esse campo de consciência, para esse universo, é falta. Falta algo, então sempre vai estar faltando algo, né? A caixinha que saiu, tá? Qualquer conflito é o início da solução. Qualquer conflito é o início
da solução, tá? O que que isso quer dizer nos relacionamentos amorosos, na relação com o namorado, na relação com a namorada? Essas relações, quando elas estão, né, quando a gente começa o namoro e tal, é muito bom, aquela coisa de a gente olhar para a pessoa e não enxergar a pessoa, né, que a paixão é isso. A gente olha para a pessoa e vê uma imagem ali, digamos assim, projetada nossa. A gente cria uma ilusão, uma expectativa. Nossa, essa pessoa é perfeita. E a gente só vê a perfeição da pessoa ali. Porque a gente coloca sobre ela expectativas. Olha só, qualquer conflito é o início da solução. Então a gente coloca ali expectativas que não são reais, que a pessoa nunca vai poder atender. E normalmente são expectativas relacionadas à nossa falta, ao que a gente sente que ficou faltando na nossa vida. Então a gente olha para o outro e diz assim: nossa, essa pessoa é perfeita para me trazer aquilo que me falta. Olha só o que a gente faz. E não adianta dizer que não é comigo, porque é com todo mundo assim, gente. A gente entra nessa bagaça aí de achar que é tudo, aquela pessoa é tudo que nos falta, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que aquela pessoa não preenche a nossa falta. Ela não dá conta de preencher a nossa falta. E aí a gente começa a reclamar, né? Ah, porque a pessoa não corresponde às minhas expectativas, a pessoa é menos do que eu pensava, a pessoa não sei o quê, e só olha para a pessoa, só acusa o outro, só aponta o dedo para o outro. E aí começam os conflitos, né? Então, cada um ali apontando o dedo para o outro, isso aí vai gerar um conflito. E aí, nessa relação, o que ninguém faz é voltar o olhar assim, tá, mas por que eu tenho essa expectativa dessa pessoa? Por que eu acho que essa pessoa aqui, que está se relacionando comigo, tem que suprir as minhas carências? E normalmente essas carências são o quê? Lá da infância. Algo que está inconsciente. Você não sabe que tem essas carências. Aí o que acontece, né? Normalmente nesses conflitos aqui, aflora a criança que está aí dentro, se sentindo chateada, se sentindo rejeitada, se sentindo pouco amada, sem atenção. Aflora essa criança aí que está aí dentro. Aí a criança o que faz? Ou ela se torna ainda mais agressiva, né? Dependendo do trauma que ela tem lá, ela pode se tornar bem agressiva, né? Nesse relacionamento. Se ela tem traumas de rejeição lá com a mãe, com o pai, se ela sente isso, a criança vai se tornar agressiva depois, né? Na fase adulta, ela vai manifestar essa personalidade infantil, das dores que ainda não estão curadas. Ou senão, se a criança lá acha que ai, a minha mãe tinha que ter me dado mais atenção, então ela vai ficar emburrada com o parceiro, com a parceira, se a parceira não der a atenção suficiente que ela quer. Vai querer estar sempre grudado, vai querer, nenhum vai ter vida independente, né? Não olham para si nunca, não desenvolvem uma maturidade interior nunca, porque ainda estão lá naquela memória da infância lá que tá complicada, né? Tá complicada de trabalhar. E aí a gente vai usar aquela pessoa que está mais próxima da gente para manifestar essas situações. Então, gente, assim, ó, quando a gente tem esses conflitos no relacionamento, conflitos no namoro, no casamento, o que a gente tem que parar e olhar? O que é que tá de errado comigo? Não é o outro.
O outro só tá um reflexo ali. E o outro olha para o processo dele se ele quiser. Tá? Porque o outro também tem as questões dele, mas eu não preciso entrar nas questões dele, porque eu já não dou conta das minhas. Aí eu vou querer entrar na questão do outro? Não, deixa o outro quieto lá. Olha para si. Quais são as faltas que eu tenho lá da minha infância? Porque não adianta você dizer, o problema é o meu relacionamento atual. O problema é o meu namoro. O problema não é o teu namoro. O problema está lá nas memórias que você carrega, que estão inconscientes, afloradas na sua personalidade atual, nesse momento. Nada some, gente. Tem um post bem grande ali no meu Instagram. O tempo não cura nada. Não vai curar nada. O trabalho de cura é individual, é cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu ativamente, tá? Então, quando começam esses conflitos no namoro, na relação, a gente tem que parar e olhar o que está errado comigo, né? O que está faltando para mim? Qual é o peso que eu estou colocando nessa relação? Qual é as trocas que eu estou fazendo aí nessa relação? Então, para colocar as coisas em ordem, às vezes precisa ter o conflito, né? Às vezes não, sempre precisa ter o conflito para a gente colocar as coisas em ordem, porque senão a gente não vai parar para olhar. Sinto muito, mas a gente não é maduro o suficiente para olhar assim, eu sei, já percebi que aquela situação ali está em desordem. A gente não vai perceber. A gente vai perceber só se tiver alguma coisa acontecendo ali, um conflito acontecendo. Então, o conflito é o início da solução. É o início, porque ali eu tomo consciência. Tem algo de errado ali. Ali eu posso trabalhar tudo, a minha parte. Eu posso trabalhar a minha parte, tá? A do outro eu não posso trabalhar. Cabe a ele. Então, gente, quando começam os conflitos no namoro, no casamento, ali não é que o outro está querendo te agredir. Não é isso, gente. Ele está querendo manifestar algo que está em desordem. É isso, tá? Levem sempre isso com vocês. O conflito é o início da solução. Olhem para o conflito com amor, com olhos de quem quer ver, tá? E quando compreendemos a razão de uma situação, como fazer para curar? Primeiro é a compreensão, primeiro é a consciência, o primeiro passo. Na física quântica, a gente vê ali que uma partícula, né, ela se altera com o olhar do observador. Então, a partir do momento que eu olho, algo se modifica. É instantaneamente, com olhos de quem está olhando a verdade, né? Então, o primeiro ponto é saber assim, poxa, essa situação aqui me tá trazendo essa informação. Então, tá. A partir daquela informação, algo já se modificou em mim, porque é um novo posicionamento, entende? Então, é tudo através da consciência. É o aprender com aquela situação. É simples, gente, o processo. É simples mesmo. Não é assim uma coisa que é de outro mundo que eu não consigo dar jeito de dar conta dos meus problemas. A gente consegue dar conta dos nossos problemas, sim. A gente consegue resolvê-los, sim. Senão eles não teriam se manifestado na nossa vida. Tá? Um tempo atrás eu estava lendo num livro, não sei qual que era, que falava assim, e ela estava andando lá com o mestre lá pela Índia, né? A Índia tem muita pobreza, né? E daí a pessoa perguntava queria ajudar as pessoas. Esse homem que estava andando junto com o mestre queria ajudar as pessoas, queria dar dinheiro na rua. E ninguém estava pedindo dinheiro, mas ele queria dar dinheiro na rua.
E daí o mestre perguntou para ele: por que te incomoda tanto o jeito que a pessoa vive? Por que nos incomoda tanto o modo que a pessoa vive? Não precisa nos incomodar. Ela está optando, se ela está nessa situação, ela tem condições de aprender algo com essa situação, de desenvolver algo melhor, e a gente não sabe o que é melhor para essa pessoa. Qual é a caminhada, qual é o movimento de alma que ela está fazendo para ela estar naquela situação. É claro que a gente deve ajudar, mas ajudar com ordem, né? Ajudar a partir do momento que a pessoa quer ser ajudada e além, ajudar de uma forma que eu não interfira na caminhada do outro. O casamento, essas uniões assim que nos conectam com o amor, elas deveriam ser um treino da nossa alma de como amar as pessoas, né? Mas de como amar todas as pessoas. Até tem uma frase que eu não sei de quem que é a Lucilena Galvão falou esses dias, que ela fala assim: ou esse amor que você tem te dá asas, né? Que você pode levar esse amor além, pode ser mais fraterno, mais solidário, mais compassivo com as outras pessoas também, né? Ou não é amor, é carência, né? Aquele amor que aprisiona, que não deixa você ir além, que não deixa você manifestar algo importante na sua vida e às vezes não deixa você nem se amar, e aí é um problema seu, não é do outro, né? Porque você está tão fixado no outro que você esquece de si mesmo. Então, quando a gente tem essas situações, isso é carência, né? Não vai ser amor, né? O amor, ele é. Amor é. Acho que isso é a principal, é o que define o amor, né? Porque o amor é indefinível. O amor é. Ou você sente, ou você não sente. Porque a gente acha que trabalhar com paixão é ir lá e realmente dar o que a pessoa, digamos assim, o que eu acho que a pessoa precisa. Olha só, a gente acha que compaixão é eu ir lá e dar o que eu acho que a pessoa precisa. Mas compaixão está em justamente dar aquilo que a pessoa quer receber. E às vezes o que ela quer receber é um não. Então a gente tem que ter consciência que a gente pode dar de acordo com o que a pessoa quer receber. E se ela não quer receber o que você tem para dar, a gente tem que deixar, ela quietinha no processo dela. Eu me senti sempre um pouco excluída da minha família e nunca fui feliz no amor. Tem a ver? Pode ter a ver, sim. Se você está se excluindo da sua fonte de vida e de amor, né? Porque ali na nossa família existe todas as possibilidades de sucesso e de fracasso, né? A gente sabe que a gente está herdando muita coisa. A gente sabe que a gente está participando desse campo de consciência aí familiar, né? E se a gente não se conecta a isso, quando a gente não assume o nosso lugar e o nosso posicionamento ali nessa família, a gente também não vai conseguir se desenvolver nas outras relações bem, né? Porque se você está querendo se excluir é porque já tem algo de errado aí, entende? Então é legal olhar para isso, sim. Resolver isso lá na base, na essência. É possível estimular o conflito de uma maneira saudável? O que
na verdade, assim, o que faz a gente crescer num relacionamento é a comunicação, né? É a comunicação. Então, o Bert Hellinger comenta algo interessante. Ele diz assim, ó, que quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que saber que a pessoa não é perfeita. A pessoa não tem perfeição. Não adianta. Ninguém tem perfeição nesse mundo, né? Ninguém é perfeito. Então, quando a gente entra no relacionamento, a gente já tem que entrar com a ideia assim de, ó, você tem 10 pecados, sabe? 10 pecados que tá tudo bem se você fizer, não vai me machucar, tá? A gente já tem que ter essa consciência, a gente tem que ter um limite aí de pecados que a gente tolera numa relação. Ah, é 10? É 10. É 20? É 20. É 5? É 5. Mas eu já tenho que ter esse limite. E pré-estabelecido comigo mesmo e com o outro, tá? Então, o que faz uma relação crescer é a comunicação. É deixar as coisas claras. Também um ponto importante é assim, tipo, o que você entende? Como você entende o meu amor? Como você se sente amado? Cada um se sente amado de um jeito, né? Não é igual para todo mundo. Ah, eu me sinto amado quando você me fala que me ama. Eu me sinto amado quando você vai passear comigo. Eu me sinto amado quando eu recebo uma flor. Então, tem pessoas que se conectam com o amor de diferentes formas, né? E qual é a sua forma? Como que você sente o amor? Então, isso precisa ser esclarecido, porque senão o outro não sabe. O outro não sabe que você só se sente amada se ele te diz eu te amo todos os dias. O outro não sabe que você só se sente amado se você faz a comida para ele, entende? A gente tem que ter essa consciência que o outro tem uma expectativa que é diferente da minha. Se eu não souber qual é a expectativa do outro, eu nunca vou poder atender, né? Eu nunca vou poder, digamos assim, fazer com que o outro sinta o que eu tô sentindo, porque lembra que o amor só quem sente é você, o outro não tem a capacidade de entender o amor que você sente aqui dentro. Então, para ele entender, você precisa manifestar de alguma forma. E a manifestação, e olha só que complexo, gente, amar é muito complexo. E a manifestação tem que ser no código dele. Então ele precisa entender assim: ah, tá, o meu namorado ele se sente amado quando eu, digamos assim, mando mensagem todos os dias para ele. Vai saber se é isso, né? Às vezes é para a pessoa. Não, meu namorado se sente amado quando eu compro uma cerveja para ele. Pode ser, né? Também. Então, gente, é algo que a gente precisa perguntar. Perguntar. A comunicação é essencial para a gente conseguir aí desenvolver uma boa relação e fazer essa relação o que crescer. E aí entra o equilíbrio de troca nessas relações, né? Que a gente estuda tanto na constelação, que são essas trocas irem crescendo aos pouquinhos num relacionamento. Né? Até falei na live de ontem que eu vi uma frase que eu achei muito boa. Eu já tinha visto ela, mas eu não tinha gravado. Que é assim, a gente não mede a profundidade do rio com os 2 pés. Né? A gente não vai lá e se afunda toda. Ver se tá fundo mesmo, né? A gente não vai e mergulha lá com os 2 pés. A gente vai com o pezinho de cada vez, testando, vendo qual é dá ainda pé ali naquele lugar. E no relacionamento é assim, essas trocas vão acontecendo lentamente, né? Eu não posso lá no primeiro dia que eu conheço a pessoa já me declarar para ela. Não tem sentido isso, né? Aí é total carência, porque eu nem enxergo o outro ainda.
Eu nem sei quem o outro é, não tenho consciência nenhuma sobre o outro, e aí já tô ali, né, expressando as minhas carências. Mas é possível estimular a boa comunicação de uma maneira saudável. Que aí, às vezes, rolam os conflitos quando a gente está se comunicando assim, né? Porque o outro tem uma ideia diferente e você tem que, né, ser razoável, tipo assim, eu entendo a sua ideia, ela pode ser boa, né? Mas eu penso assim, por enquanto eu ainda continuo pensando assim, mas a sua ideia também é válida, porque, gente, quando a gente vai para um relacionamento, a gente leva o quê? O que a gente leva para um relacionamento? Quem a gente é. A gente leva essas situações sistêmicas, familiares que tem na nossa família. A gente leva as nossas referências de amor que a gente teve com os nossos pais. É isso que a gente leva para um relacionamento. E a pessoa leva as dele. Então, quer dizer que o que ele está trazendo é errado? Claro que não, é só diferente do seu. Né? Então, a gente tem que olhar para isso sabendo que cada um vai levar para o relacionamento aquilo que tem. E é simples assim. Ou eu quero permanecer com isso que ele está disposto a dar, ou eu não quero. Né? Relacionamento sempre dá certo. Pode ser o pior possível, assim, tipo, que eu diga que é o pior, né? Mas no meu processo de crescimento, ele é bom. Ele é bom porque a gente nunca sai de um relacionamento igual ao que entrou. Né? A gente sempre faz uns upgrade aí, né? A gente sempre faz alguns downloads de conhecimento e a gente expande. Né? A gente tem compreensões aí diferentes. Gente, aprendam que quando a gente não consegue se desvincular de algo, quando aquele algo fica no nosso pé, é porque a gente ainda não agradeceu o suficiente. Gente, assim, ó, a comunicação, é claro que é difícil, né? E por isso tem que ser uma construção, é indo aos poucos, né? Quando a pessoa não tem esse hábito de falar dos seus sentimentos, de falar do que importa para ele, a gente vai indo aos poucos, né? Trabalhando isso, o que você sentiu, o que você está sentindo, respeitando o limite do outro, sabe? Às vezes a gente tem um comportamento e o outro tem uma outra maneira de lidar com aquilo. Então é importante a gente respeitar, mas em algum momento que a pessoa esteja tranquila, né? Estejam passeando. É importante o ambiente, assim, é importante quando a pessoa esteja mais confortável, mais aberta. Quando você sentir essa abertura, é o momento de começar alguma coisinha ali. Mas é tudo aos poucos, tá, gente? A gente tem que respeitar o limite do outro também. Às vezes ele não tá pronto para ter uma conversa profunda. E tá tudo bem, né? Não quer dizer que ele não te ame também, né? Não quer dizer isso. Grande beijo e até amanhã.